envelope continha apenas as páginas fotocopiadas de um único memorando enviado por fax. E os detetives sabiam que não deviam esperar um relatório investigativo acabado, mas esperavam mais do que sucatas, incluindo a carta de apresentação. E o memorando tinha 1, 2, 3, 4, 5 páginas. E então eles olharam página 1, página 2, página 3, página 4, página 6. Espera aí, cadê a página 5? Uma página estava faltando. E o Danny disse, não, verifica a data. E o memorando era datado de 25 de julho de 2003, mais de 2 meses antes. Então o time disse, peraí, o que é isso? Eu achei que essa investigação interna tinha acabado de terminar. O memorando havia sido enviado pelo Raymond Fleming, um advogado do hospital, do escritório de advocacia de West Orange. E estava intitulado assim, Reverendo Florian Gay contra o Somerset Medical Center, com um número de arquivo anexado. O Danny não conhecia o advogado, mas ele deu uma atenção especial ao título, especialmente o V de versus. Ele sabia que era a natureza de um advogado fazer tudo parecer uma briga, mas ainda assim aquilo ali soou estranho. Era como se o paciente e o hospital estivessem em lados opostos. De acordo com a capa, o destinatário do memorando era Mary Munt, e eles apertaram as mãos dela mais cedo naquele dia na sala de conferências. E, inclusive, o Danny e a Mary trocaram cartões. Dali em diante, ela ficou designada de ser a ligação dos detetives com o hospital, especificamente o Danny, que era o rosto principal para qualquer coisa que a investigação estivesse levando adiante. E o time se lembrava da Mary como uma senhora meia-idade do tipo corporativo, com um inesquecível cargo de gerente de risco do hospital. Aparentemente, o gerente de risco também tinha sido o ponto de contato com o advogado Raymond. E na cópia de um e-mail estava escrito assim, prezada senhorita Munt. Em anexo está a cópia do meu memorando de arquivo que preparei após o nosso encontro com Charles Cullen. Obrigado por sua cooperação. Atenciosamente, Raymond Fleming. Aí o time perguntou, quem é Charles Cullen? Eles o mencionaram? Aí o Danny diz, próxima página. Aqui diz que ele é enfermeiro. Parece que ele trabalhava com uma das vítimas. Cuidados críticos. No caso, com o reverendo. Aí o time perguntou, tá, então ele é suspeito ou o quê? E o Danny disse, não diz isso aqui. Na verdade, diz o contrário. Aí ele vira a última página e ele diz, olha, nós concordamos que não havia nada tão abertamente suspeito nesse momento, nem nos registros ou no próprio comportamento do Sr. Cullen, que exigia uma ligação para as autoridades. Aí o time perguntou, quem é nós? Aí o Danny diz, bom, Mary Munt e o advogado Raymond. Aparentemente eles entrevistaram esse Charles Cullen juntos e essa entrevista parece que aconteceu no dia 14 de julho, e 10 dias depois eles escreveram um memorando sobre isso. Talvez tenha levado 10 dias para terminar. Aí o time diz, tá, mas então 2 meses depois eles nos enviam? Então ele pegou o papel, sacudiu e disse, onde está o resto? Os outros memorandos sobre o resto dos enfermeiros? O Danny não sabia, não havia resposta. Mas ele tinha uma reunião naquela tarde com alguém que deveria. Em teoria, a Mary Munt poderia ser a chave para aquela investigação. A Mary era uma ex-enfermeira que subiu na escada corporativa para se tornar a guardiã do mundo hospitalar. Uma mulher que poderia ajudar a traduzir os mistérios médicos do hospital em algo que os detetives pudessem entender. A única questão era se ela cooperaria. O Danny precisava de mais do que sua educada assistência profissional. Ele precisava que ela realmente gostasse dele. Então o Danny estacionou em frente ao hospital, alisou a gravata contra o vento e acenou respeitosamente para o policial de aluguel perto do elevador. Então no corredor do carpete e da arte fair, ele encontrou uma secretária.
e o Danny leu Trude na placa de identificação. Ele se apresentou, falando sério, mas não de uma forma assustadora. E como o Danny se lembraria mais tarde, a Mary era corpulenta. Ela era branca, não tinha frescuras e ela era adequada ao título de gerente de risco. A saia no terno dela era corporativa, em tons neutros, corte simples. A saia do terno dela era corporativa, com tons neutros. E ela não parecia ser do tipo bate-papo. Então Danny começou logo com o memorando investigativo que o advogado havia enviado. Ele puxou o fax do bolso do paletó, pulando para as partes que havia destacado. E ele diz, olha, então, após o falecimento do reverendo Gale, você e esse advogado Raymond realizaram uma entrevista com um enfermeiro chamado Charles Cullen. E ela disse sim. Entrevistamos todos os enfermeiros que trabalhavam na unidade. Ah, ok. Mas, e você... Aí ela diz, não, pera, escuta. Nenhuma dessas entrevistas revelou nada em comum ou incriminador. Aí o Danny diz, eu vejo isso. Mas então, esse enfermeiro, o Cullen, houve alguma coisa que fez você entrevistá-lo, algo suspeito? E ela disse, não, nós entrevistamos todos os enfermeiros da unidade. Aí ele disse, tá, e há outros memorandos que possamos ter, qualquer coisa que possa ser usada completamente? E ela disse, eu não sei sobre isso. Essa seria uma pergunta para o outro advogado, o advogado do hospital, o Paul. Aí ele disse, tá, tudo bem, eu vou falar com ele com certeza, mas e esse enfermeiro, Charles Cullen? E ela disse, sim, você falou com ele. Aí ela disse, bem, nós conduzimos uma entrevista com o Sr. Cullen como todos os outros. Aí ele falou, tá, mas isso foi em relação a um dos incidentes com os pacientes, no caso o reverendo? E ela disse, sim, reverendo Gale, sim. Tá, e esse enfermeiro, Charles Cullen, era o enfermeiro do reverendo? Aí ela disse, bem, sim e não. É que eles giram. Aí ele falou, Eles fazem um rodízio de pacientes. Os enfermeiros recebem diferentes tarefas de quarta a cada noite que chegam. Ao longo de seus cuidados aqui no hospital, o reverendo Gale foi atendido por muitos enfermeiros da CCU. Tá, mas e o enfermeiro Cullen? Era enfermeiro dele? Não, Charles não era o enfermeiro do reverendo Gale na noite em que ele expirou. Tá, ok, certo. Então quem era? Eu não tenho essa informação em mão. Eu com certeza teria que lhe falar isso em outro momento. Sim, por favor, mas e o enfermeiro do reverendo Gale? Você tem um memorando sobre a entrevista com ele? Ela diz, receio não ter nada disso. Eu vou ver e eu te retorno. E ele diz, tudo bem, eu apreciaria muito. O Danny não estava chegando a lugar algum, mas ele sabia que não devia deixar sua frustração transparecer. Então ele disse, tá, olha, eu tenho uma pergunta sobre Pixies. Então ele ergueu o memorando e a palavra circulada com um ponto de interrogação. E ela, Pixies, E ele diz, esses são os pedidos de remédio? E ela fala, o computador Pixies mantém um controle de cada retirada de medicamentos e também cobra o paciente e alerta a farmácia quando reabastecer. Aí ele diz, e você verificou esses registros? E ela disse, sim. E aqui diz que não havia nada normal, certo? E ela fala, nada fora do comum. Aí ele diz, olha, se eu pudesse, eu gostaria de obter uma fotocópia desses registros para poder analisar os períodos que cercam as ocorrências incomuns com os pacientes. E ela diz, isso não é possível, eu temo. Infelizmente, o Pixies armazena registros apenas por 30 dias. Aí ele fala, então, sim, eu sei. Aí ele diz, tá, tudo bem. Mas então, esse enfermeiro não era o foco da sua investigação. Não. Entrevistamos todos os enfermeiros da unidade, mas há uma pessoa que você pode querer investigar. E ele pergunta quem? O Danny deu ao Tim o resumo durante o almoço em um restaurante tailandês em frente ao tribunal. E o Tim observou a garçonete entrar e sair com os menus. E ele disse, olha, essa Mary Mund está armando para nós? E aí o Danny diz, ela me deu um nome. Alat Edwards. Ele é enfermeiro? Então, ele trabalhava no mesmo andar que as vítimas, às vezes, e tinha acesso a elas.
e ela pensou que gostaríamos de olhar para ele. Mas o que esse homem faz? Ah, ele é um daqueles caras que vem e toma seu sangue. Aí o Danny olhou para suas anotações e disse, ah, é um flebotomista. Aí o Tim disse, ah, tá. Ele tinha experiência, ele sabia o que era um flebotomista, já que ele havia trabalhado no hospital no começo da sua carreira. E então ele disse, ele é um suspeito? Porque eu achei que não tínhamos nenhum suspeito. Bom, mas a Mary me disse, Alat é um cara que você vai querer olhar. Foi isso que ela me disse. Tá, mas peraí. E ela te disse por quê? Então, eu acho que esse cara tem um problema com o hospital. Eu acho que é planos de expansão, alguma coisa do sindicato. Tá, mas ele é um suspeito. Aí o Danny disse, não, ela me disse que apenas estava desconfiando dele. Aí o Danny pegou o seu bloquinho e disse, palavras dela. Alat pode ser responsável por essas ocorrências incomuns. Aí o Tim disse, tá, tudo bem. E ele anotou isso. Deixa eu ver. Eles não têm ninguém, então de repente eles nos dão alguém. Tem algo mais, Danny? Ainda não. Você perguntou a ela sobre aquela coisa que enviaram, o enfermeiro do memorando? Aí o Danny mexe de novo pra olhar as páginas, dele vê o nome, diz Charles Cullen, e aí o Tim fala, tá, o que ela disse? Bom, ela me disse sobre o Alat. Tá, mas e sobre o Charles Cullen? Nada. Parece que ele não era o foco da investigação. Aí o Danny conta ao Tim sobre a máquina Pixies e como ela armazenava apenas os registros dos 30 dias anteriores. Então ele disse, tá, peraí, então se a gente voltar, seria 7 ou 8 de setembro. Então só podemos ver os pedidos do Sr. Krause. Só que o problema era que o relatório do legista do Krause, o paciente que havia falecido, havia voltado ao normal. Foi considerado o que aconteceu com ele causas naturais, apesar das suspeitas do hospital. Aí o Tim diz, isso aqui é um problema. E os outros enfermeiros, tem alguma coisa deles? Olha, o advogado talvez tenha, mas a Mary não tinha. Aí o Tim pergunta, peraí, mas eles não têm nenhuma de suas entrevistas? Eu pensei que eles tinham feito as entrevistas. Não, ela não tem nada. Aí o Tim prendeu a respiração, soltou com um suspiro e falou, tá, então o que você está me dizendo? É que a gente não tem nada. A gente não tem nada. Apenas esse nome, Alat. Era o caso do Danny, mas como supervisor, o time tinha coliderança e ele era específico sobre cumprir o procedimento operacional padrão. E ele gostava de fazer isso por si mesmo. Então primeiro ele passou o nome do suspeito Edward Alat pelo sistema de veículos motorizados do estado. Então ele verificou o registro e a licença. Ele encontrou o homem, viu o seu carro, mas não tinha nenhuma bandeira vermelha. Então ele transcreveu o endereço e as informações pessoais em seu caderno antes de inserir o nome no banco de dados do Centro Nacional de Informações sobre Crimes. O Edward voltou limpo, não tinha nada. Fim da linha. O time tentou novamente, usando grafias e apelidos alternativos. Nada. Então, ele tinha as informações de que o Edward tinha um carro e nunca esteve na cadeia. Em seguida, ele foi atrás do banco de dados do PROMIS, que era do Departamento de Justiça de Nova Jersey. E esse banco de dados acompanhava o andamento dos casos criminais pelo sistema judiciário de Nova Jersey. O Tim já tinha conseguido alguns sucessos através desse sistema, mesmo que grandes bandidos nunca tivessem cumprido pena, porque normalmente esses bandidos eles tendiam a se misturar com o sistema judicial de uma forma ou de outra, seja como testemunhas ou vítimas, ou também acabaram sendo absolvidos das acusações. Mas o Edward saiu limpo. O flebotomista era um beco sem saída. Então o Tim se sentou por um momento e ele sentiu que aquele caso era uma bola vermelha. Então eles decidiram ir atrás do Edward. Eles o encontraram em sua casa e marcaram uma entrevista para o dia seguinte. E enquanto isso, o Tim pensou, sabe, não custa nada. Então ele digitou Charles Cullen no banco de dados. O Charles estava no banco de dados de veículos motorizados. Aí
ele viu que ele era possuidor de uma carteira de motorista válida. Ainda havia alguns fios soltos para puxar antes que eles fechassem esse livro. Então o Tim se levantou do terminal, foi para sua mesa e discou o 411 para a polícia de Palmer, da Pensilvânia. O Tim se identificou como detetive de homicídios e pediu para falar com o departamento de registros. A voz feminina do outro lado da linha riu e disse: olha, nós não temos, sou eu só. Aí ele pensou: ah, que bom. Aí ele explicou que precisava pegar informações de um cara de 1993. E ela disse: é só um segundo. O Tim pôde ouvir o telefone batendo na mesa e ele ouviu o som dos grandes arquivos de metal abrindo e fechando. Alguns minutos depois ela voltou dizendo: olha, está aqui, tem uma capa com um post-it amarelo. Aí ela diz: olha, Charles Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960, foi preso em Palmer em 93 por invasão, assédio, e as acusações foram retiradas. O Tim já tinha começado a agradecer quando ela disse: ah, espera, tem uma nota aqui, tem mais uma nota e tem uma palavra aqui que está sublinhada. E aí ele diz: e qual é a palavra? Então ela diz: digoxina. O Danny seguiu com uma ligação para a Polícia Estadual da Pensilvânia, acenando para Tim, enquanto o policial estadual Robert Egan tentava o nome de algumas maneiras. Digoxina era uma palavra que o Tim reconheceu. E nesse caso, o que estava nos relatórios é que a digoxina havia sido encontrada no exame de sangue de um paciente que havia partido de uma suspeita de overdose no Hospital Winston, 6 anos antes. Então na papelada estava dizendo que o Charles trabalhava como enfermeiro no hospital na época do incidente, e alguns anos depois houve uma investigação e a Polícia Estadual da Pensilvânia puxou seu arquivo. Só que aí a investigação foi abandonada e a Polícia Estadual não tinha mais nada sobre o Charles. O Danny estava tão animado que podia correr pelas paredes. E em vez disso, ele apenas balançou a perna e agradeceu ao policial, mantendo a voz calma até desligar o telefone. Digoxina? Quais eram as chances? O Tim, honestamente, não tinha ideia do que dizer. Ou essa era uma das maiores coincidências da história dos homicídios, ou alguém estava seriamente tentando armar com eles. Mas quem? E com que propósito? Eles não sabiam ainda. Na lista do Danny constava uma meia dúzia de empregos que o Charlie arrumou. E esse número estava crescendo. Todos eram centros médicos localizados em Nova Jersey e no norte da Pensilvânia, e algumas datas se sobrepunham. Então Danny tentou trabalhar cronologicamente, só que a informação simplesmente não estava lá. Então ele e o Tim estavam sentados no escritório folheando o que estava disponível, tentando apenas fazer alguma conexão. Até onde o Danny sabia, a carreira do Charlie começou em 1987 no Hospital Barnabé. E aí o Tim disse: você só pode estar brincando. O primeiro emprego de enfermagem desse homem aconteceu no mesmo lugar que eu tive meu primeiro emprego de segurança. Era mais uma coincidência desse caso. Então o Tim decidiu ir para Somerville, sem o Danny, e investigar o hospital por conta própria. A viagem de Somerville levou o Tim entre as colinas, até uma rua principal suburbana que havia superado as casas que a cercavam. As portas da frente se abriam para o tráfego, varandas cheias de brinquedos. O dinheiro ficava realmente no topo das colinas. Mansões falsas com placas no quintal anunciando alarmes contra ladrões. E o complexo de São Barnabé havia sido construído sobre uma elevação, a meio caminho entre o alto e o baixo. Foi ali, logo depois do antigo clube de natação, aonde o Tim costumava estacionar para o seu turno. Ele não se lembrava tanto como sabia instintivamente, mas ele sentiu uma dormência formigante de reconhecimento quando entrou no estacionamento. Fazia décadas desde que ele esteve ali. E ele havia trabalhado pela primeira vez nas noites e fins de semana durante o ensino médio no final dos anos 70. E ia para a casa de seus pais em 1973 sobre um carro Beer Wagon. Ele trabalhou pela primeira vez nas noites e fins de semana durante o ensino médio no final dos anos 70. Foi logo após se formar e se matricular na academia que nesse meio tempo ele conseguiu um emprego no hospital. E ele era o nível básico, mas o uniforme de policial de aluguel e o distintivo de ferro transmitia autoridade. O hospital que o Tim conhecia estava enterrado sob quase $500 milhão de construção, feita apenas nos últimos 6 anos. Ele ficou completamente maravilhado com o prédio desconhecido, com as unidades, anexos de escritórios que foram adicionados,
As instalações ofereciam um centro de tratamento de obesidade e um McDonald's 24 horas. A viagem pela memória estava fazendo Tim se sentir um pouco velho e talvez um pouco tonto. E ele parou para fazer um balanço de novo gazebo, uma coisinha da Disney World, onde os enfermeiros de folga podiam fumar durante o intervalo. E a chaminé que ele se lembrava ainda estava de pé, mas não soltava mais fumaça. E ele não conseguia mais localizar exatamente onde ficava o heliporto. Naquela época, os mergulhadores da guarda costeira voavam para o Barnabé com a maior câmara hiperbárica do mundo. Sem contar que era a única unidade de queimados do estado. O plano do Tim era dar uma olhada nos antigos arquivos pessoais do Charles, esperar encontrar algo, qualquer coisa sobre o cara. Era uma expedição de pesca, uma coleta cega de informações, mas é assim que as investigações funcionam. E ele não imaginava que houvesse muitas chances de um hospital desabafar para um detetive de homicídios, ainda mais quando seu ex-funcionário era suspeito. Mas ele sabia que se ligasse para o departamento do RH, logo ele seria transferido para o advogado do hospital. E ele sabia que qualquer coisa que o hospital não quisesse que ele visse, era exatamente o que ele estava procurando. Então o Tim pediu um favor. Pela porta dos fundos. Ele pediu a um ex-policial que se aposentou para fazer segurança no Barnabé para conseguir arquivos. O que quer que o centro médico tivesse sobre o Charlie. E é claro que ele informou esse ex-policial sobre a investigação no processo. De policial para policial, geralmente era melhor do que uma intimação, embora o Tim não tivesse certeza se a regra ainda se aplicava, quando no caso essa fonte, um ex-policial, agora estava ganhando sólidos 6 dígitos da corporação. Mas a tradição falou mais alto e na recepção tinha um envelope pardo, esperando o Tim com seu nome. Ele então optou por abrir os arquivos apenas quando retornasse e estivesse com um copo de café para folhear o arquivo de 22 páginas, encontrando cópias da licença do RCP do Charlie e outros registros de vacinação. O resto consistia em fragmentos de prontuários médicos com os nomes apagados e também relatórios manuscritos em formulários de ocorrências incomuns. E essas informações eram mimeografados. E ele leu alguns e apertava os olhos para entender aquela caligrafia. E depois ele levou ao escritório do Danny. Então ele disse: Danny, você vê isso aqui? E ele, Então ele foi, pegou, folheou, leu. E da primeira à última página, o Danny disse: olha, anotações, isso aqui. E ele disse: sim. São pedaços. O arquivamento em si parecia estranho, porque era incompleto e fragmentado, mas era uma surpresa que eles ainda tivessem algum registro mais de uma década depois. O que ficou claro é que o hospital tomou uma decisão de se afastar do Charlie. Acontece que o arquivo era curto, no tipo de detalhes que podia fazer sentido, ou até mesmo para um caso criminal. Então não parecia muito que eles pudessem ler a caligrafia e decifrar a taquigrafia médica. A papelada não mencionava as investigações finais, nada que emoldurava o último ano do Charles no hospital. Mas dentro dos rabiscos fotocopiados, havia meia dúzia de relatórios de quando Charlie não havia assinado corretamente o medicamento, repetido a medicação prescrita, ou então pendurado uma intravenosa não prescrita, fechado repetidamente as aberturas respiratórias de um paciente crítico, ou ordens escritas para uma insulina que não foi prescrita. Embora eles não pudessem ver isso, e o Sam Barnabé não tinha percebido, o Charles, na verdade, foi pego em flagrante no hospital onde sua carreira criminosa começou. Mas as anotações não foram suficientes para serem relatadas como questões de prática de enfermagem ao Conselho Estadual de Enfermagem ou ao Departamento de Saúde e Serviço Sênior. Charlie tinha sido simplesmente limpo de seu sistema. Alguns anos depois, o hospital passou por reformas e a papelada de investigação, sacos de provas com intravenosas contaminadas e algumas gavetas de arquivos com notas foi completamente descartado. Até o arquivo de metal havia sido removido. A única indicação de que uma investigação criminal já havia existido era esse esboço de ferrugem que estava em posse dos detetives. O Danny voltou para Livingston na manhã seguinte. O departamento de RH o encaminhou para o escritório de Hatcher,
a enfermeira recrutadora do Medical Center. Essa era a agência pessoal do Sam Barnabé. A Hatcher não conhecia o Charles pessoalmente, mas ela poderia esclarecer algumas das questões de prática de enfermagem, e várias eram sérias. Uma nota manuscrita datada em 14 de março de 91 constatava que um supervisor escreveu sobre uma profunda preocupação com a atitude de Charles em relação a cometer erros de medicação dupla. Aí ainda dizia que parecia que o Charlie não estava nem um pouco preocupado com o erro ou com o bem-estar do paciente. O Danny pediu que a Hatcher definisse esse tipo de erro de medicação dupla. E ele disse, olha, isso significa dar a um paciente 2 vezes a quantidade de medicamento prescrito? Ela não sabia, porque não havia menções a isso no arquivo. O Danny tinha um esqueleto, mas não tinha a carne. A Sra. Hatcher não sabia para onde tinha ido o resto do arquivo, mas ela imaginou que tivesse sido destruído. O Danny não achava que a Hatcher estivesse mentindo. A papelada tinha 15 anos, mas por que salvar algumas peças e outras não? De acordo com os registros do estado, o Charlie havia se mudado de Sam Barnabé para um emprego no Hospital Warren, em Phillipsburg, Nova Jersey. Então Tim ligou para a secretária de RH do Warren e deixou uma mensagem. A chamada de retorno veio mais tarde, naquela tarde, de um administrador sênior do hospital. Ele disse que não conseguia localizar os registros do Charlie. Aí o Tim disse, é mesmo? Então eu vou mandar uma intimação. E bateu o telefone. 1 hora depois, um advogado do Warren ligou de volta com a informação de que o arquivo pessoal do Charles havia sido destruído. Enquanto isso, no escritório abaixo, o Danny estava ao telefone com o Hospital Hunderton, recebendo seu RH e outro beco sem saída. Minutos depois, o Hunderton confirmou por fax que eles armazenavam os arquivos em uma empresa de arquivamento. Só que a empresa de arquivamento não conseguiu encontrar o arquivo pessoal do Charlie. Quando os dois pararam para conversar, o Tim e o Danny, eles sabiam que os hospitais estavam encobrindo tudo. Todos os hospitais estavam destruindo provas, estavam escondendo evidências. E eles disseram, que coisa é essa? Eles tinham mais um hospital na sua lista de Nova Jersey, o Morriston Memorial. O Tim ligou pedindo informações sobre um ex-funcionário, só que dessa vez ele não mencionou nada sobre uma investigação de homicídio. E o Hospital Morriston não disse que havia perdido ou destruído o arquivo pessoal do Charlie. Ele faria viagem para o norte para buscar a papelada e então ele e o Danny iriam conversar com os advogados do Somerset Medical Center. A investigação interna do Somerset estava sendo conduzida pelo Paul Nittoli, um dos advogados que eles conheceram naquela primeira reunião. E a empresa do Paul foi trazida pela administração em 19 de setembro, quase um mês após o incidente da insulina com o paciente 5, que foi o Francis. E quase uma semana antes do hospital relatar o incidente ao departamento de saúde. O time não conhecia o Paul, exceto que antes dele se pendurar com o escritório de advocacia, o cara tinha sido um assistente promotor no condado de Essex. A experiência do Tim sabia que o Paul estava muito bem familiarizado com o que os detetives de homicídios precisavam para montar um caso. Então eles esperavam que de repente o ex-promotor, agora advogado, fosse um as na manga, especialmente com o pano de fundo que eles já estavam desenterrando sobre o Charlie. As anotações, entrevistas, gravações e a lista mestre de contatos do Paul representariam um salto na investigação, porque isso evitaria que os detetives perdessem tempo com um terreno que já foi coberto. Então, como a investigação do hospital durou 5 meses, o time imaginou que eles teriam uma conversa sincera sobre os detalhes da investigação de 5 meses, livre de qualquer burocracia médica. E ele imaginou que ele estaria carregando caixas de arquivos de dados brutos. Mas o Paul tinha outra coisa em mente. E ele estava determinado a acabar com aquela reunião o mais depressa possível. O seu investigador particular, o Rocco, estava assim. E ele disse, olha, as ocorrências foram investigadas, mas não identificamos o responsável. E é que não geramos nenhum relatório final. Então, como não teve conclusão definitiva, não tem papelada. E aí foi assim que percebemos que tínhamos um caso policial e entramos em contato com o Ministério Público. Por dentro, o Tim e o Danny estavam assim, mas
a pose precisava ser mantida. Então ele disse o Tim: ok, e a papelada das suas entrevistas com os enfermeiros? Qualquer coisa será útil. Ah, nós não geramos nenhum tipo de relatório. Fitas? Não, sinto muito. Porque eram sessões informais. Então a gente não gravou nada. Aí o Tim disse, qualquer coisa, sabe? Um bloquinho de notas. Anotações ásperas sobre a investigação. Não, a gente não fez nenhuma anotação. Não tomamos nenhuma anotação. Sem notas? Ele e o Danny trocaram um olhar. Nós realmente não escrevemos nada. Tá. E nomes com informações de contato? Sabe, pra facilitar. Desculpe, mas já lhe demos tudo o que temos. Vocês receberam o pacote? As 5 páginas, sim? Então, aí o Danny fala, escuta, sobre esse memorando. Havia um enfermeiro mencionado, um enfermeiro chamado Charles Cullen. Você falou com ele? Ele era um dos enfermeiros que entrevistamos na unidade. E teve alguma coisa especial? Não, nada me vem à mente. Mas eu me lembro que ele era um cara meio estranho, sabe? Um pato estranho, só isso. Aí o Tim disse, tá, ok. Uhum. Mas você não anotou nada enquanto falava com esse enfermeiro? Não, desculpe. O Tim estava tentando manter a calma, mas a sua mente continuava gritando a mesma pergunta. Que tipo de advogado não escreve coisas? O Tim pensou em perguntar isso a ele. E depois pensou em socá-lo. Mas ele precisava manter a calma. E o Paul começou a inverter as perguntas. Você já tem alguma pista? Sabe, alguma coisa fora do contexto? E aí, 5 minutos depois, a reunião chegou ao fim. O Tim esperou até que estivessem de volta à estrada, antes de se soltar e bater no volante. Que coisa foi essa? O Danny disse, besteira, foi isso que foi. Tudo acaba no papel quando se faz uma investigação. Detetives sabem disso, advogados sabem disso, especialmente ex-promotores sabem disso. Impressos, registros, memorandos, agendas, você faz listas, você faz anotações em entrevistas, no mínimo tem nomes e número de telefone e um pedaço de papel para saber com quem falar se precisar. Uma investigação de 5 meses, aonde você tem 6 pessoas que faleceram de forma suspeita em uma unidade de enfermeiros e o cara sai sem sequer um rabisco em um bloco de notas? Eles são advogados. E o time estava dirigindo com força. E eles estavam furiosos. Charles Cullen, um cara estranho que não era suspeito, mas para eles, que já haviam descoberto algumas coisas, sabiam que o Charles tinha inúmeros sinais em seu passado. Mas o que eles não imaginavam era por que o nome do Charlie apareceu naqueles memorandos. Será que foi um erro, um engano? O que houve? Então, na manhã seguinte, o Danny foi para oeste da Pensilvânia, até o quartel da Polícia Estadual da Pensilvânia. Ele foi informado por várias horas pelo cabo Gerald Walsh e pelos policiais estaduais e absorveu tudo o que podia sobre a investigação a respeito de Charles Cullen e os incidentes no St. Luke Medical Center. Depois, o Gerald Walsh veio para conhecer o Tim e conversar sobre o assunto durante um almoço tardio. Então eles escolheram um restaurante dessa vez e pegaram uma mesa dos fundos, onde o Danny poderia arranjar para todos. A investigação na Pensilvânia tinha apenas 1 ano e tinha sido um absurdo. Eles tinham corpos, provas físicas, dezenas de testemunhas cooperativas e um forte suspeito. Tudo o que um detetive de homicídios poderia querer em um caso, exceto um final feliz. De acordo com o arquivo da polícia da Pensilvânia, não foi a administração de St. Luke que chamou a polícia. Foi uma enfermeira chamada Pat Medlin. Ela tinha visto alguns falecimentos incomuns na unidade e ela também tinha visto o Charles marchando para desviar remédios perigosos. A Pat tinha certeza que o Charlie era responsável
pelo que aconteceu nessas unidades. Ela tinha certeza e ela pressionou a administração do hospital a fazer algo. A administração do hospital disse a ela: não, o Charlie não fez nada e não prejudicou nenhum paciente. Então a investigação dele sobre o assunto foi encerrada. A Patty não ficou satisfeita com essa resposta. Então no dia 29 de agosto de 2002, ela saiu e contou sua história a um conhecido que trabalhava como policial no departamento de polícia de Easton, na Pensilvânia. Foi uma bola de neve. O policial disse ao capitão, o capitão empurrou para o legista. O legista levou para o escritório do 5º Distrito de Logan Codes. Lá, o advogado James Martin pegou o caso. Um por um, os soldados do estado da Pensilvânia chamaram os funcionários do St. Luke para o interrogatório. As suas histórias de pessoas que faleceram no turno da noite eram extremamente conscientes. Muitos espelhavam o testemunho da enfermeira Lynn Tester. E isso logo depois que o Charlie havia trocado suas intravenosas. Então, a enfermeira Robin Saldberg observou que o Charlie se esgueirava no quarto de seu paciente pouco antes desse paciente inesperadamente codificar e perder a vida. A Robin se lembrou com horror que o Charlie estava observando o monitor do eletrocardiograma da unidade. E ele estava paralisado, sem sequer desviar o olhar enquanto ela falava. Ela tinha um PhD em química e acreditava firmemente que o paciente tinha recebido Pronestil, o medicamento que o Charlie havia despejado das prateleiras do armário de medicamentos. Ela estava certa de que mais pacientes estavam codificando e falecendo desde que o Charlie começou na UCC. Já a enfermeira Lynn calculou que enquanto o Charlie trabalhava apenas 26% das horas, ele estava de alguma forma disponível para 58% dos falecimentos. Outra enfermeira lembrou que quando o Charlie trabalhava na UCC, eles tinham uma média de 20 a 22 códigos azul por mês. Mas depois que o Charlie saiu, eles não tiveram nenhum código por 6 semanas. Cobrados pelo Estado, os legistas Zachary e Scott Green foram trabalhar em um monte de prontuários médicos em particular. O Zachary se preocupava com quantos falecimentos o Charlie poderia ser responsável. Por tudo que ele sabia, poderia ser 50. Mas então, novamente, poderia ser nenhum. Ele tinha suas suspeitas, mas a especulação era inútil e até mesmo perigosa em tal situação. A certeza só poderia vir da ciência. E para esse fim, a promotoria havia contratado um patologista externo, o Dr. Isidore Mihaleks. O Danny e o Tim não puderam deixar de notar que, por design ou acidente, o St. Luke havia lidado consistentemente com o problema do Charlie de uma maneira que criava o menor número possível de ramificações legais para eles e a menor trilha de papel possível para outros. O mais interessante é que a última investigação relacionada ao Charlie aconteceu apenas 5 meses antes do Tim e do Danny iniciarem a sua própria. A promotoria do condado de Logan havia encerrado a deles nesse meio tempo, e eles tentaram por 8 meses. E do ponto de vista do promotor, foi uma perda de tempo e de papel. E eles acabavam desistindo do caso porque não tinha como vencer, eles não acreditavam que tinha material suficiente para isso. Eles teriam que provar que tinha uma vítima e que também o Charlie era o culpado. Então Tim começou a imaginar se os próximos 8 meses seriam essa mesma estrada. Uma estrada onde os recursos se repetem, sem testemunhas, de algum jeito eles poderiam chegar a um destino diferente. Então o Danny não teve escolha a não ser retomar os relatórios médicos. O Danny espalhou os arquivos sobre uma mesa na sala de conferências e cada uma das 6 vítimas em potencial tinha um arquivo, principalmente rabiscos e impressos rastreando o seu progresso. Então, as prescrições e, no caso, o declínio. Nesse ponto, o grego médico estava começando a fazer algum sentido. Em parte, graças às horas gastas folheando uma referência da mesa do médico. Cada uma das 6 vítimas em potencial tinha um arquivo, principalmente rabiscos e impressos rastreando seu progresso, prescrições e declínio. O grego médico estava começando a fazer algum sentido, em parte graças às horas gastas folheando uma referência da mesa do médico e a paciência da esposa ginecologista e obstetra do Danny, a doutora Kimberly Baldwin. Mas mesmo
Esclarecidos em termos leigos, os gráficos e relatórios de laboratório eram de pouca utilidade. O hospital já havia dito isso a eles. A digoxina, de alguma forma, havia atingido os pacientes e aparentemente estava em seus laboratórios. Mas não estava em seus gráficos. Então significava que a arma fumegante do crime não estava em nenhum lugar daquelas páginas. Aquele era o ponto principal, porque eles tinham certeza que a digoxina era o principal instrumento do Charlie. Mas era útil pensar na digoxina em uma seringa carregada e apontada para alguém, imaginando como uma ferramenta que tomava essa coisa de eliminar pessoas, né? Então eles faziam essa racionalização, como qualquer outro instrumento do tipo. Só que a digoxina tinha que vir de algum lugar. A fonte mais óbvia era a caixa registradora médica, o dispensador de remédios do Pixies, no andar da UCC. O registro dessa retirada deveria ter sido registrado nos registros do Pixies. Mas os detetives tinham outro beco sem saída, porque a Mary já havia dito a eles que o que aconteceu com o reverendo tinha mais de 30 dias. Então, os registros não existiam mais. E o Danny então parou para pensar e disse: peraí, mas alguém os viu! Veio isso na cabeça do Danny. E então o Tim falou: como assim? O que você quer dizer? Os registros Pixies. Quando o reverendo Gale se foi, eles sabiam que ele era um OD de digoxina, certo? Então, eles devem ter olhado para o seu Pixies. E por isso chamaram um advogado para falar com Charlie Cullen. Isso é uma das páginas que recebemos. O que o Raymond enviou por fax para Mary. Ou seja, a entrevista. Então Danny ajeitou o papel para o Tim e digitou a frase: Sr. Cullen estava ciente de que a solicitação de medicamentos da farmácia apareceria no computador Pixies, incluindo cancelamentos. Tá, espera. Então, eles estavam olhando para o Pixies e essa entrevista foi em 14 de julho. Isso foi dentro da janela Pixies de 30 dias. Então, o advogado e a Mary tiveram acesso ao relatório Pixies. Eles viram esses medicamentos na noite em que o reverendo se foi? Aí o Danny disse: eu acho que é isso que eu estou vendo aqui. Isso faz sentido. Porque, e se eles também estivessem procurando o que estava sendo usado para eliminar pacientes? Talvez eles já suspeitassem do Charlie. Talvez eles já tivessem percebido da grande quantidade de digoxina. Ou os padrões suspeitos na sua atividade. Então, por alguma razão, eles também estavam focados em seus pedidos cancelados. Então, a questão é: onde estão aquelas páginas do Pixies agora? Tá, mas peraí. Isso significa outra coisa. Significa que antes do reverendo Gale falecer, eles já sabiam que pacientes estavam sendo envenenados. Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da Terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia: os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.